Olá, eu sou Larissa Araújo Lins, da Edskill Digital. Você quer ser protagonista da sua vida e acelerar os resultados pessoais na carreira e na sua empresa? Eu creio que sim. Então, vem comigo. Roda a vinheta. Mas antes, deixe o seu like, comente, traga suas dúvidas e questões, compartilhe e se inscreva no nosso canal, para você poder ser avisado dos nossos vídeos. Hoje vou te falar de atitudes que podem ajudar você a se diferenciar onde quer que esteja. Já presenciei muitas pessoas repetir frases do tipo: isso não depende de mim, não é da minha área, ou não é minha função. Não é responsabilidade minha. Esse tipo de argumentação não agrada ninguém, não é mesmo? Aqui vamos tratar de posturas e atitudes contrárias a essa e que chamam a responsabilidade para si. Vamos falar de profissionais que são chamados de profissionais accountable. Mas o que é accountable ou accountability? Conforme o livro The Oz Principle, um livro de 1994, que ficou conhecido mundialmente como a Bíblia do Accountability. Vem o Accountability como a escolha pessoal de se elevar acima das circunstâncias e demonstrar a propriedade necessária para alcançar os resultados desejados. A alta performance e o Accountability andam juntos. Se responsabilize por suas atitudes e as consequências das mesmas, com ética, coletividade e sentimento de dono. Pegar a responsabilidade para si e gerar respostas com resultados positivos faz toda a diferença. Comportamentos que refletem uma cultura accountable são classificados como acima da linha. E as que não refletem, que são chamados abaixo da linha, de acordo com esse mesmo livro, The Oz Principle, os abaixo da linha são negativos e contrários do accountability. E normalmente vem acompanhado de vitimismo e muitas desculpas. Ignorar, negar uma situação, um fato, não é minha função. Tem uma frase engraçada do desenho animado Homer Simpson: a culpa é minha e a coloco em quem eu quiser. Deduração, apontar o dedo, buscar culpados. Confusão, só faço o que me pedem. Proteger-se, tirar literalmente a sua responsabilidade. Esperar para ver, um posicionamento completamente passivo. Para quem está acima da linha, os comportamentos e pensamentos estão atrelados a atitudes positivas frente às situações. Fica comigo até o final deste vídeo que vou te falar de 10 passos para você se tornar um profissional accountable. Vem comigo. Profissional accountable, tá aqui o PAzinho, ok? Profissional accountable. Adote ser esse profissional no estilo de vida, no seu estilo de vida. Por quê? Porque isso é uma mudança, é uma troca de mindset. Quando eu decido ser um profissional accountable, eu mudo a forma de pensar, eu mudo o meu comportamento, eu mudo a forma de agir nas situações que se operam, que se colocam na minha frente. Então isso não é uma decisão pontual de uma ação, de um processo, de um projeto. Não, isso muda. Eu decido tomar responsabilidade para mim, né? Eu decido ser o protagonista da minha história. Eu decido assumir a responsabilidade sobre os fatos. Na hora quando o cliente entra, mesmo que não seja da minha área, eu vou, eu atendo, mostro e ainda me coloco. Olha, se você precisar, eu estou aqui. Isso é um posicionamento accountable. Então, adote isso como estilo de vida. Saia do ciclo de desculpability. Como é sair do ciclo de descontabilidade? Nós falamos há pouco. Saia do vitimismo. Né? Saia da reclamação. Saia
Porque na hora quando a gente entra nesse vitimismo, a gente se põe para baixo, tá certo? A gente diz, na nossa forma de ser, que a gente não é capaz de resolver, que a gente não pode resolver, e a gente acaba se frustrando com a gente mesmo, tá certo? À medida em que a gente decide sair dessa desculpability, eu não coloco mais a culpa em terceiros. Não! Na realidade, eu não vou buscar mais culpados. Eu vou buscar soluções. Tá certo? E eu sou solução. Eu sou a solução. Eu vou atrás. Tá certo? Então, olha como é bom olharmos pra gente e ver que nós somos a solução. Tá certo? É porque a gente traz pra gente os aspectos e as questões e nos posicionamos frente aos desafios. Ok? Então, a gente é diferente. Como, inclusive, nós nos olhamos quando tratamos assim. Ok? Então, saia desse ciclo para um ciclo de solução e de ação. Esse é um trabalho, gente, extraordinário. Tá certo? Então, o ciclo de solução e de ação vai fazer você ser uma pessoa indispensável. Uma pessoa que todos querem ter juntinhos. Tá certo? Então, vamos trabalhar isso. Adote a transparência e a colaboração. Adote a transparência e a colaboração. Porque quem é accountable, ele não trabalha escondido. Ah, é porque alguém falou isso. Não, peraí, vamos lá, vamos arrumar. Por quê? Porque você está na busca, não é de colocar o dedo apontando erros ou culpados. Não, você está ali pronto para ajudar a solucionar. Olha, identifiquei isso. Será que a gente pode fazer assim? Eu posso contribuir dessa forma. O que é que você acha? Se eu mudar essa forma de ser, a gente consegue operar de uma forma mais ágil? Isso te ajuda? Olha, eu saio de uma posição passiva para uma posição ativa, uma posição proativa. Eu tomo a iniciativa de... Olha como é bacana. Tá certo? Então, adote isso. Adote a colaboração. Adote a colaboração. Seja a pessoa que os outros querem estar juntos. Porque é uma pessoa colaborativa, uma pessoa que agrega valor, uma pessoa que entrega resultado. Ok? Adote liderança situacional ou por valor, por propósito. Você tem que liderar onde quer que você esteja. Para isso você tem que entender qual é o melhor estilo de liderança que você vai adotar frente aos que estão com você. Não é? Quais são os valores que estão na sua frente? Porque na hora quando a gente lidera por valor, olha, exemplo, a gente diz assim, que exemplo não é o caminho. O exemplo é o único caminho. Tá certo? Por quê? Porque na hora, quando você fala uma coisa e pratica outra, isso não se sustenta, não é consistente. Ok? Então, quando você lidera por valor, todos entendem aquilo e seguem, não por você, mas pelo seu propósito, porque deu match no valor. E quando a gente tem valor, nosso comportamento, ele responde a esse valor que a gente tem. Tá certo? E as pessoas olham pra gente com propósito, porque vem o propósito que nós temos. Tá certo? Que é maior que a gente mesmo. Tá? Então, liderar por valor faz toda a diferença. Tá? Tenha senso de urgência. Não procrastine, gente. Se você pode fazer hoje, faça. Se você pode compartilhar hoje para que outras pessoas ajudem você nessa prática, faça. Porque as coisas hoje, a gente não pode esperar. A ação tem que ser rápida. A solução tem que ser rápida. Tá certo? E essa solução tem que ser rápida. Olha, eu sempre digo assim, a gente tem que ser duro com os problemas e suave com as pessoas. E o que é que significa isso? A gente tem que botar o problema na mesa, trabalhar de forma que a gente mitigue ele. Tá certo? Então, trabalha a urgência, o que precisa e sana o processo. Tem coisas que a gente já pode começar hoje. Não quer dizer que a solução tem que ser hoje, mas a gente já pode começar. Agora, se a gente sempre for colocando, e se eu começo amanhã, e se eu começo daqui a um mês, como é dieta, tá certo? Isso não resolve, tá bom?
Então, à medida em que a gente decide, a gente tem que dar o primeiro passo. Quando a gente dá o primeiro passo e a gente vai comemorando as pequenas vitórias, a gente transforma a nós mesmos e transformamos o mundo. Ok? Vamos continuar aqui com o profissional accountable. Pegue a responsabilidade para si. Pegue a responsabilidade para si. Por que isso é importante? Porque quando você é accountable, você assume o seu protagonismo. Você assume a responsabilidade. Ninguém mais é dono da sua vida, da sua carreira, das suas decisões. Você sabe exatamente o que tem que fazer e por que tem que fazer. Então, dentro das suas atividades, dentro da organização, entendendo o mercado, entendendo o impacto, vá em frente, seja proativo. Tá certo? Traga as pessoas para junto, compartilhe, divida riscos, né? Mas avance. Traga sugestões, seja inovador, seja criativo, faça acontecer. Só não diga que não faz porque não sabe, não faz porque ninguém ensinou, não faz porque a empresa não lhe colocou. Não! Vai buscar alternativas. Temos que ser criativos. Compartilhe, divida, veja, olha, a gente não tinha esse recurso, fizemos assim. Assim ajuda, já contribui até o fato dessa tecnologia chegar. O que a gente não pode ser é passivo, tá certo? Passivo com essa realidade, ok? Pense e haja como dono. Ora, eu falando isso já ouvi, porque em vários desenvolvimentos organizacionais dentro das organizações em que eu atuei, a gente fala nesse processo e eu já escutei muito, então eu vou ser um pouco dessa voz. Como é que eu vou agir e atuar como dono se eu não sou? Nós não estamos falando de dono da organização, a gente está falando do seu protagonismo, você é dono da sua carreira. Então, quando a gente coloca aqui, pense e haja como dono, sendo protagonista, você tem uma visão diferenciada, você tem uma visão sistêmica. Você entende mercado, entende impacto, entende negócio, entende a organização, entende as suas contribuições na atividade, nos resultados que agrega e não agrega valor, como é que o cliente pensa, né? Então, isso você tem que fazer, porque na hora quando você consegue ver isso, aí sim, você passa a ser sim o dono. Tá certo? E faz completa diferença. Se você é acionista ou não dessa organização, se você tem cota ou não, não importa. Ok? Mas você se empodera porque você literalmente é o protagonista da sua história. E aí você vai atrás de autodesenvolvimento, de automotivação, tá certo? Sendo inovador, criativo, buscando se adaptar aos novos processos que lhe são colocados, a experiência do cliente sempre tentando buscar melhores alternativas, porque você é sim o protagonista, o dono da sua história. E aí você não se entrega, você não se acomoda, tá certo? Você não delega responsabilidade que é sua. Você delega sim atribuições para os outros fazerem, porque sua atuação, sua gestão, imagina, seja participativa. Porque esse é o melhor processo, tá certo? Então você traz essas pessoas aí para junto de você, ok? Adote a postura ética íntegra. Adote a postura ética íntegra. Quando nós falamos de ser um profissional accountable, a gente está falando de ser um profissional íntegro, de ser um profissional ético, de ser um profissional de confiança, de ser um profissional transparente, de ser um profissional honesto. Estamos falando de um profissional que nós podemos confiar. Estamos falando de um profissional de respeito. Então, um profissional accountable, ele é íntegro. E os outros amam ter esse profissional junto, porque é um porto seguro. Eu posso confiar. Ele é meu líder. Eu me inspiro nele. Ele é um exemplo. Vamos agir assim? Entregue resultado de agregação de valor.
O que é que entregue resultado de agregação de valor? Eu podia simplesmente dizer entregue de resultado, já era positivo. Mas entregue resultado com agregação de valor significa que você realizou sua entrega. Sua entrega não é simplesmente um relatório, não. Ele contribuiu para um propósito. Ele contribuiu para um processo. Ele agregou informação. Você transformou dado, informação em conhecimento. Você sabe fazer essa leitura. Você fez uma entrega de valor. Você tem que saber isso antes do outro olhar. Você tem que ter um pensamento crítico para isso. Tá certo? De olhar e conseguir perceber se aquilo ali somou, não é? Agregou valor. Isso nós esperamos de você, ok? Então, entregue resultados de valor. Quando a gente é um profissional accountable, a gente busca o tempo todo o desenvolvimento, não é? Indicadores, processos de qualidade. Porque lembra, a gente vai atrás, a gente corre atrás do resultado. E, não menos importante, busca do bem comum. Quando a gente fala de um profissional accountable, a gente associa esse profissional accountable a um profissional com um pensamento muito mais ampliado do que ele mesmo. Por quê? Porque o líder que é líder, ele não lidera para ele lidera para os outros. Tá certo? Ele cresce junto. Ok? Então, quando a gente fala para o bem comum, será que o que eu estou fazendo está agregando valor não só para mim, mas para os outros? Tá certo? Porque aí eu contribuo. Gente, eu não estou falando dos outros, aqueles que estão dentro do nosso grupinho, não. Eu estou falando para os outros, aqueles que estão na nossa empresa e que são aqueles que estão na sociedade. Não é? Isso, quando a gente faz isso, inclusive a gente pode até criar novos negócios, novos formatos, novas tecnologias, porque a gente sabe que o que a gente está fazendo impacta vidas. Olha que legal, que bacana. Então, toda vez quando a gente fala de um profissional, uma conta, esse profissional ele busca o bem comum. E aí eu convido você a ser um profissional accountable. Se eu tiver que aconselhar, não se vitimize jamais, assuma o seu protagonismo e seja literalmente o dono da sua história, não dependendo de terceiros. Se gostou, dê um like, comente, compartilhe, faça sugestões, tá certo? Nós estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook. Larissa Araújo Lins, da EdSkill Digital, e nos vemos no próximo vídeo.